Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online? Estamos ao vivo, estamos online em mais uma quarta-feira de nossas vidas. Muito boa noite a todos que se encontram neste Brasil. Meu microfone tá ligado? Tá certinho aqui? Tudo certo? Porque às vezes eu esqueço, vocês sabem disso, né? Boa noite, Luana, Viviane, Lexi, Flor, Cananda, Thiago, Joel. Cadê? Quem mais que se encontra neste recinto nesta quarta-feira de clima ameno no Rio de Janeiro, que é uma raridade, porque aqui são os extremos, né? Ou calor magmático ou um frio polar. Hoje estamos num climinha outonal, então temos que aproveitar para colocar para fora nossos casacos, porque carioca é assim, baixou 4 graus de temperatura, aliás, baixou 2 graus ali, né? Baixaram 2 graus, David. Baixaram 2 graus, a gente já tá colocando tudo pra fora. Milena, Juju, João, Alana, Carla Conká, Adeilda, Rian, Vitória, Naísa, Guilherme, Gabi. E, gente, ó, que delícia! Segunda-feira nós tivemos o nosso encontro já tradicional da nossa mentoria, né? E hoje, como de costume, vamos dar seguimento aos nossos estudos de redação, porque o Enem não está tão perto, mas também não está tão longe assim, certo? Em casos de dúvida, manda pra gente que na medida do impossível a gente resolve para vocês. Eu ouvi um amém, vamos começar? Qual é a temática deste encontro? Vamos tratar de uma estrutura dissertativa conhecida por contraste, né? Eu, inclusive, comentei um pouquinho na segunda-feira, alguém me perguntou lá na mentoria qual era a diferença entre incoerência e contraste. Se você estava na segunda conversando comigo, então você já tem um pouquinho do spoiler da aula de hoje, certo? David, cada dia mais cabeludo. Querido, vocês estavam zoando minha calvície. Já já eu estarei de rabo de cavalo aqui e vocês vão ter que morder a língua de vocês. Vamos conversar um pouco então sobre redação. Qual é a ideia? É a gente pensar um modelo de produção de redação. Como assim? Vou mostrar primeiro o que a gente costuma fazer e depois eu vou ampliar o nosso leque, mostrando a você que existe uma estratégia que pode ser muito produtiva em alguns casos. Primeiro vamos começar por aquilo que você costuma fazer na hora de escrever sua redação. Não é errado, é possível. A gente vai primeiro relembrar o que você já faz para que a partir do que você já faz, eu te mostre uma alternativa. E aí o que você faz? Aí que você decide, porque você é uma pessoa livre pela Constituição, se vai continuar fazendo o que já faz ou se acha que pode lhe oferecer algum ganho adotar a argumentação por contraste. Vamos lá? Bom, coloquei aqui o tema a existência do bullying nas escolas brasileiras atuais
temática que está super em alta, não só por conta dos últimos acontecidos nas escolas do Brasil, mas porque é uma temática de fato muito relevante e que está presente cotidianamente no meu dia a dia. Afinal de contas, sou professor, então convivo com essa prática, infelizmente, certo? Na introdução, nós temos nós temos a estrutura da introdução, que é a contextualização com a tese. No desenvolvimento, nós temos uma ideia, o aluno defende. No segundo desenvolvimento, outra ideia, o aluno a defende. E no final, nós temos uma conclusão em que o aluno apresenta a retomada da tese, as propostas de intervenção e muitas vezes apresenta uma frase de fechamento, certo? David está falando sobre isso muito rapidamente. É verdade, estou falando sobre isso rapidamente porque isso aqui é conteúdo de aulas passadas. Então eu entendo que a gente já viu essa estrutura e que o esqueleto já foi transmitido. Então o que um aluno costuma fazer? Vamos imaginar que o aluno construa essa tese. Ele diz assim: o problema do bullying na escola, ele é resultado da conivência dos professores. Então, muitas vezes, professores que se fazem de desentendidos ou até que não dão a devida legitimidade àquela violência que está acontecendo, acha que aquilo é coisa normal, que criança é assim mesmo ou que adolescente é assim mesmo. E num segundo argumento, o aluno falaria sobre o desconhecimento sobre o assunto. Não é? Muitas vezes as pessoas não entendem nem mesmo a gravidade daquilo. A sociedade compreende que o bullying muitas vezes é uma brincadeira tradicional, que não causa grandes malefícios e que a gente estaria problematizando demais ou até sendo exagerado quando se fala em bullying. Reparem que eu dividi em argumento número 1 e número 2, justamente porque se entende que essa ideia número 1 aparecerá no D1 e que a ideia número 2 aparecerá no D2. David, e aí? Não estou entendendo. Qual é o ponto? Não, nenhum ponto por enquanto. A gente só está comentando aqui que é muito comum que os alunos somem o D1 com o D2, certo? Existe uma relação de soma entre esses argumentos, porque os dois argumentos somados, por isso o sinal de mais aqui, resultam em um problema. Eu acredito que muitos dos que estão aqui fazem nesse formato de soma. Vamos fazer um teste aqui empírico? Quem daqui, que está aqui no chat agora acompanhando essa aula, soma o D1 com o D2? Vamos ver quantos aparecem? Quando eu digo soma, é porque você coloca muitas vezes um além disso no D2, um outro sim no D2, um ademais no D2. Por quê? Porque você entende que isso mais isso resulta nisso, né? Essa causa com essa causa resulta no problema. Olha aí, ó, a Agatha já falou, Yasmin já falou, a Milena falou, Vitória, João, Rogério, Maria Fernanda, Ana Costa. Uma galera falou aí. Por que essa galera falou? Porque é assim que o David ensina. Não só o David ensina, muitos professores ensinam nesse formato. É um formato interessante? É um formato interessante. Funciona, né? Tanto é que muitos tiraram notas altas quando tentaram nesse formato no ano passado. Então você pega D1, soma com D2 e beleza, a vida segue. Não vou nem falar de conclusão hoje porque não é o foco da nossa aula, certo? David, e daí? Isso é um problema? Não. Mas eu quero, como eu disse agora há pouco, ampliar o leque. Eu quero mostrar para você que em determinadas circunstâncias, talvez optar por uma outra estratégia seja ainda mais interessante, tá? Então, num desenvolvimento número 1, eu peguei aqui, ó, desenvolvimento número 1, conectivo, parágrafo. Desenvolvimento número 2, conectivo, parágrafo. Então, o aluno, normalmente, quando ele vai fazer essa estrutura, ele coloca um conectivo de soma. Coloquei algumas opções de conectivos de soma. Além disso, ademais, outro sim, somado a isso, convém lembrar ainda, vale ressaltar também. Vocês estão vendo? Todas essas construções imprimem ao texto uma noção de que esse camarada se soma a esse camarada. Eu até me recolhi aqui porque o pessoal do print pode aqui printar para guardar essas estruturas que somam. Além disso, ademais, outro sim e os demais. Vamos lá de print aqui, quem for? Posso passar?
Vamos embora, viu? Printou isso daí? Beleza. Então como é que vai ficar a estrutura do texto anterior? Ficaria: a aceitação de muitos docentes em relação ao bullying é um entrave a ser superado, ok? Reparem que o aluno optou por não colocar um conectivo neste caso. Ele não é exatamente obrigado, né? Ele precisa colocar conectivo em 2 momentos do texto. Então ele pode, por exemplo, optar por colocar no D2 e na conclusão, e aqui ele não colocou. Aí ele pegou e somou, né? Além disso, ou ademais, percebe-se que muitas pessoas desconhecem a existência e, sobretudo, a gravidade do problema. Eu tenho uma estrutura aqui possível, eu tenho uma estrutura aqui coerente, eu tenho uma estrutura que quem é meu aluno já vem aprendendo desde que o mundo é mundo. É uma estrutura mais antiga do que andar para frente. Isto está claro? Alguém tem dúvida em relação ao que eu acabei de comentar? Porque quem é meu aluno de 2022 viu isso, ó, muito, e quem é meu aluno e vem acompanhando as minhas aulas, vem vendo isso muito também. Estou pontuando o que a gente já viu, para que a partir do que a gente já viu, a gente possa subir um degrau. Tá tudo certo com o pessoal que está me acompanhando aqui? Ok? Posso dali em diante trazer uma novidade? Ou querem esclarecer alguma coisa? Porque se tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente esclarece para que aí sim a gente possa subir mais um degrau, tá? O pessoal está confirmando aqui que tá tudo bem. Tudo bem, Luana, João, Rafaela, Beatriz. Vamos lá então? Então vamos agora pensar uma argumentação por contraste, porque isso aqui não é contraste, certo? Isso aqui é soma. Então vamos numa argumentação por contraste. Quando que você pode pensar numa argumentação por contraste? Quando o tema lhe oferecer essa possibilidade. Alguns temas nos oferecem essa possibilidade, outros temas não nos oferecem. E você precisa entender quando ele oferece e quando ele não oferece. Por exemplo, vamos imaginar que o tema é a ação das tecnologias na vida do jovem brasileiro. Galera do YouTube aí do ao vivo, olhando para um tema como esse, eu posso fazer um parágrafo em que eu apresente um ponto positivo a respeito da ação das tecnologias na vida do jovem? Quer dizer, eu posso fazer um D1 explicando, por exemplo, como essa tecnologia é útil? A tecnologia nos informa, a tecnologia constrói saberes, a tecnologia estimula a reflexão, a tecnologia conecta pessoas, a tecnologia proporciona avanços na medicina. Olha quantas coisas a ação da tecnologia nos garante muitas vezes. A pergunta que fica é: poderia eu, como aluno, fazer um D1 assim? Já estou vendo ali algumas pessoas respondendo positivamente. E a resposta é isso mesmo. Eu poderia tranquilamente fazer um D1 trazendo essa perspectiva. E num D2, num segundo momento, eu começo a criar essa relação de choque, problematizando o tema não mais desde o princípio, e sim a partir do D2. Vamos ver como é que isso fica? Tem alguém comentando que complica um pouco. Não é o caso de ser complicado, não. É o caso de ser habitual. Como o aluno está habituado a um modelo, qualquer coisa que foge a esse modelo desconforta esse aluno. Então, no momento em que a gente entende e aplica, a gente começa a se habituar também. Olha a tese do aluno. Se, por um lado, a tecnologia tem colaborado para a construção de jovens bem informados, por outro, está afetando a saúde mental de muitos. Então, se por um lado a tecnologia vem trazendo um ponto positivo, por outro lado ela vem prejudicando algumas coisas. Ah, David, mas você não está sendo incoerente? Não, eu estou sendo contrastante. É perfeitamente possível reconhecer que uma mesma tecnologia que tantos benefícios promove em uma sociedade também é capaz de promover vários malefícios. E isso não tem nada a ver com ser incoerente, tem a ver com conseguir perceber as nuances que existem entre preto e branco. Há tons de cinzas que você pode perceber, tá? Vamos lá? Olha o que o aluno vai defender no D1.
o fato de que a tecnologia estimula uma construção do saber, a construção informativa, e vai chocar, por isso eu coloco esse símbolo aqui, não é mais uma soma, é um contraste com o D2. Se por um lado ela informa, por outro lado ela pode prejudicar a saúde mental. E quantos jovens estão tendo a sua saúde mental prejudicada justamente pela ação dessas tecnologias. Então reparem que aqui há uma adversidade entre o que vai ser apresentado no D1 e no D2. O que é a adversidade? A relação que estabelece entre choque, né? Ou melhor, que estabelece um choque. Eu digo, estava doente, mas fui à escola. Estava doente, mas fui à escola. Por que isso é uma adversidade? Bom, porque se você está doente, o que se espera é que você não vá à escola. Quando você coloca um mais, você indica que a ideia que se segue, ela estabelece um contraste com a ideia anterior. Aqui eu trago um aspecto positivo do tema para, num segundo momento, contrastar e estabelecer uma relação de choque também. Então, nesse caso, não cabe mais uma relação de soma. Detalhe, você não é obrigado a fazer isso. Ai, David, eu quero continuar botando soma no primeiro e botar no primeiro e somar com o segundo. Vai na paz, mas eu, como professor, preciso lhe mostrar que há muitas formas de construção. E esse tema nos oferece essa oportunidade, né? Coisa que muitos temas não nos oferecem. Vamos pensar num outro tema? O tema é prostituição infantil. Caberia fazer um parágrafo abordando o aspecto positivo? Pergunto para vocês. O tema é prostituição infantil. Farei eu um parágrafo mostrando o quanto a prostituição infantil é benéfica para as pessoas? Cabe esse tipo de abordagem? Não cabe esse tipo de abordagem. Ela é criminosa, ela é imoral, ela é antiética, ela tá toda errada, ela fere os direitos humanos, então muita coisa tá errada aí. Então o que o aluno precisa fazer? Ele precisa olhar para a temática e perceber, será que nesse caso eu poderia fazer uma abordagem que possibilita tratar deste tema de um jeito positivo? Tá, aí você tem que olhar e concluir isso para você, né? E ali você decide que estratégia você quer seguir, né? Aqui, esse é um tema que nos permite esse tipo de abordagem, né? No ano passado, vamos fazer um exercício? Ano passado, será que dava para a gente fazer um D1 tratando de algum aspecto positivo da temática? Dava para a gente pensar no tema que tratava da desvalorização dos povos tradicionais e tal, não sei o quê. Será que a gente consegue fazer isso? Ou conseguiria fazer isso? Eu, David, não fiz, mas era possível fazer. Quer dizer, eu poderia ter colocado um parágrafo em que eu identificaria como os povos tradicionais são importantes para o Brasil, né? E quanto valorizá-los colocaria o Brasil em um novo patamar. Valorizar os quilombolas, valorizar os indígenas, valorizar as populações ribeirinhas, faria com que nós reconhecêssemos sua importância para a formação cultural do nosso país. Então não seria impossível fazer isso não. Eu sei que a sensação que vocês ficam é, nossa, mas que difícil. Gente, as coisas são difíceis porque nós não estamos habituados. Né? Nós estamos muitas vezes no piloto automático. Então é difícil para quem não está habituado, mas muitas vezes vai ser um parágrafo, vai ser um texto com uma ótima performance. E aí eu, como sou uma mãe para vocês não conseguem reconhecer, mas eu sou uma mãe. Eu trouxe uns modelos de tese. Vocês adoram essa palavra, né? Falou modelo, o aluno já está assim, ei, cadê? Quero, print. Trouxe uns modelos de tese que você pode aplicar na sua redação quando você decidir fazer uma argumentação por contraste. Olha, se por um lado a tecnologia tem colaborado para a construção de jovens, por outro, está afetando a saúde mental de muitos. O que eu tenho aqui? Eu posso extrair daqui uma equação. Se, por um lado, pontinho, pontinho, por outro,
pontinho, pontinho. Então, cabe a você vir aqui e apenas encaixar o conteúdo. David, que conteúdo? Eu sei lá, né, meu camarada? Aí vai depender do tema e da sua ideia, tá? Aí eu fui fazendo outras construções, ó. É importante considerar que, pontinho, pontinho, mas, ao mesmo tempo, pontinho, pontinho. Quanto ao problema, pode-se dizer que, pontinho, pontinho, porém, pontinho, pontinho. E aí, cara, você usa aquela estratégia ou estrutura que fizer mais sentido para você. Onde você coloca essas frases? No final da introdução, correct? E aí você não pode sair igual uma topeira atômica simplesmente colocando essa tese sem refletir. Tem que olhar para a construção, ver se está funcionando, encaixar na introdução, ver se está tudo certo, se não teve nenhuma ruptura. Não é para tu sair simplesmente enfiar essa frase no final e pensar assim, o David falou que era para eu colocar isso no final da introdução, eu saí colocando sem pensar. Isso aqui é redação. Uma frase precisa ser entendida no seu contexto. Então você não pode simplesmente colocar uma frase sem pensar. Peraí, essa frase anterior está encaixando? Eu posso usar isso, mas tem repetição de palavra? Tem que refletir um pouquinho sobre, tá? David, e sem refletir? Aí, sem refletir não é redação, né? Sem refletir é, sei lá, tem alguma matéria que não dá para refletir? Tudo bem? Então, tem que usar isso com cuidado. Eu vou me afastar um pouquinho aqui da tela para vocês conseguirem printar para quem quiser printar com tranquilidade, tá? Então, aqui tem um exemplo e o restante são opções de teses, construções de tese. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, vamos focar na pergunta que tem a ver com a aula, viu? Já vi umas perguntas aqui que tem a ver com aulas de meses passados. Renan, baixa um pouquinho para mim. Prof, se você fosse aconselhar entre argumentação por contraste ou contextualização histórica, qual você optaria? Pedro com P, pelo amor de Jeová Rafá, meu senhor. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso tranquilamente fazer uma argumentação por contraste e na introdução colocar uma contextualização histórica. Por que eu precisaria optar por uma coisa ou outra? Contextualização histórica vai lá para a introdução. A argumentação por contraste vai nos parágrafos de desenvolvimento. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá? Cadê? Que mais? Vai baixando um pouquinho mais. Boa noite, prof. Laís Almeida. Na redação, devo usar conectivos apenas 2 vezes? Não foi isso que David falou. O que o David falou foi, entre os parágrafos... Vou aqui para o quadro. Vamos aqui? Tá. Aqui no quadro, veja bem. E vamos nos nossos quadradinhos tradicionais, né? Ó, deixa eu botar aqui. Quadradinho, 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 quadradinho. Nossa, esse aqui ficou surrealista, né? Mas, enfim, vamos trabalhar com o lúdico. Esse é o texto. Texto, pessoal, pessoal, texto. Deixa eu pegar aqui o vermelho. O que eu falei foi, 2 pontos. Na hora de construir o seu texto, você tem 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. Certo? Você tem 3 intervalos. O que o Enem diz pra gente? O Enem diz pra gente que... Tô falando aqui com Bramus, tô parecendo que tô falando com ectoplasma, mas ele existe, ele está aqui, é que vocês não conseguem vê-lo, tá? Você tem 3 intervalos, certo? 3 intervalos. O que o Enem diz é, o aluno precisa empregar conectivo em 2 momentos. 2 momentos. Então você pode escolher esses 2, esses 2, esses 2... Aí fica a seu critério. Foi isso que eu falei. Ah, David, então eu quero colocar um conectivo aqui e quero colocar um conectivo aqui. Muito bem. Segue o baile, tá? Vai na fé, sem grandes problemas. Ah, não, David, eu não quero colocar aqui, não. Eu quero colocar um conectivo aqui e aqui.
Ou ainda, David, eu quero colocar um conectivo aqui, aqui e aqui. Tá bom. Tem mínimo. Tá? O que o Enem vai cobrar é o mínimo, que no caso são 2 conectivos. Me fiz claro nessa explicação? Então quem me perguntou que foi a Laís. Ah, professor, você falou que tem que usar só 2 vezes na redação. Não. O que eu disse é que tem que ser 2 vezes nas interseções. Ao longo do texto, aqui no meio, é claro que você vai usar mais conectivos. Certo ou não certo? Isso precisa ficar muito claro, porque isso é motivo de desconto. A gente não pode seguir a aula se você perder o fio da meada. Então eu não disse 2 no total. Eu disse 2 considerando as interseções. Tudo bem? Tudo certo? Tá, vamos voltar para cá então? Seguindo o nosso baile, eu fui colocando... Eita, peraí, deixa eu me ajeitar. Fui colocando alguns conectivos de adversidade. Porque se você for usar a estrutura de contraste, você não vai usar além disso, né? Imagina, se você está contrastando, como é que você vai colocar além disso? Se você está contrastando, tem que usar conectivo de contraste, que a gente chama originalmente, formalmente, de adversidade, tá? Ó, entretanto, no entanto, não obstante, apesar disso, contudo e todavia. Tudo bem? Vamos lá. Print time. Quem for vai, quem não for, não vai. Coloquei aqui algumas alternativas, sempre refletindo sobre o que você está usando. Ah, professor, mas você falou que era meio que uma estratégia que eu possa repetir. Mas até quando você vai usar modelos, você tem que pensar. E sem pensar não tem como? Tenha, não fazendo prova. Não fazendo prova você não precisa pensar. Mas se você for fazer prova, vai ter que pensar. Ai, mas dói. Bem-vindo à selva de pedra chamada vida humana, tá? Tem que pensar. Olhar direitinho se isso tá se encaixando, se a frase tá fluindo. Não sai desembestadamente colocando isso não, porque não é assim que funciona. Tudo bem? Alguma pergunta? Cadê? Baixa um pouquinho, diretor, para mim. Professor, se fizer os desenvolvimentos por contraste, como ficaria a conclusão com a retomada da tese? Ué, como assim? Da mesma forma. Então, você vai pegar a tese que você colocou lá em cima e vai dizer basicamente a mesma coisa. Então, se eu disse lá na tese que a tecnologia é positiva, mas causa malefícios também, na hora de retomar a tese, mesma coisa. Olha, a tecnologia causa benefícios, mas pode oferecer riscos. Mesma coisa. Aí você vai fazer uma paráfrase dessa tese, né? Você vai dizer basicamente a mesma coisa. Terror nenhum para elas, certo? Vamos dar uma olhadinha agora, então, ó, como ficou o projeto de texto? A tecnologia, felizmente, fez com que muitos jovens conhecessem mais profundamente a sociedade. Que ótimo que hoje a gente consegue se informar mais porque existe uma tecnologia. No entanto, os aparelhos tecnológicos também estão atuando de forma nociva para a mente humana. Adversativa na veia, né? Ele fez ali uma relação adversativa que prova que aqui está estabelecendo uma noção de choque. Isso aqui, gente, nem tá aparecendo um negócio. Não sei onde eu tava com a cabeça quando eu coloquei isso. Mas são 2 soquinhos assim, sabe? 2 soquinhos, não. Na verdade, um soquinho só com 2 punhos, né? É essa noção aqui, ó, de choque, tá? Deixa eu ver o que mais. Professor maravilhoso. Já gostei. Se eu colocar um argumento positivo no D1 e um negativo no D2, eu corro o risco da minha redação ficar sem argumento crítico? Mulher, por que faria isso? Claro que não, tá? Não tem nada a ver um pouquinho de macarrão com um poucão de macarrinho, e por mais que nariz de porco pareça tomada, são coisas muito diferentes, tá? Cuidado aí para não trocar as bolas. Professor, nesse caso, como ficariam as propostas de intervenção? Colocaria só uma, considerando que só teve uma problematização? Correta, exatamente isso. Como nesse caso você só teve uma problematização, então é natural que você apresente apenas uma proposta
de intervenção, tá? Você está correta, Ana, na sua afirmação, beleza? Gente, vamos nos concentrar na aula, não percam o foco no chat, ó. David aqui, pra gente não dissipar a atenção, tá? Vamos ver como é que isso fica na prática? Como é que essa redação ficaria se um aluno escrevesse esses parágrafos? Vamos pra cá, ó. Botou o tópico frasal, tá vendo? Eu estou sublinhando este tópico frasal. Vamos ler como esse aluno explicou a sua ideia positiva. Simbora. A tecnologia, felizmente, fez com que muitos jovens conhecessem mais profundamente a sociedade. A partir do enorme fluxo de informações presentes em computadores, celulares, rádios e televisões, a juventude passou a ter o mundo acessível a qualquer hora do dia. Economia, sexualidade, família, política, educação. Áreas que já não são um mistério tão distante dos olhos da nova geração. Dessa maneira, os jovens puderam se tornar atores de seu próprio conhecimento, ou seja, passaram a se tornar menos dependentes de alguém, começaram a fazer as suas próprias pesquisas, estudar também por conta própria, o que desenvolveu neles mais autonomia intelectual diante de uma sociedade repleta de assuntos. Cara, o parágrafo ficou muito bom, né? A gente tem aqui um parágrafo que mostra como a tecnologia ampliou o nosso acesso e trouxe ao estudante um maior grau de autonomia. Esse estudante agora ele pode, por conta própria, pesquisar, se informar, aprofundar a aula, criar as suas próprias trilhas de estudo, enfim, ele já não está tão dependente assim de outras fontes, né? É claro que o papel do professor ainda não é dispensável e tomara que nunca seja dispensável, senão eu fico sem emprego. Mas grande parte disso o aluno consegue fazer por conta própria. E que bom, né? Que bom que a gente pode sozinho também conhecer novas culturas, novos assuntos e novas informações. Alguma crítica a esse parágrafo? A doutora Rebeca fez uma pergunta que eu considerei interessante. Ela pergunta assim, tem alguma ordem nessa construção? Eu posso, por exemplo, eu preciso começar com o positivo e depois trazer o negativo? Não existe uma obrigatoriedade, tá, Rebeca? Mas eu, David, como corretor e aluno, preferiria começar com o positivo. Por que isso? Porque para deixar o negativo mais próximo da conclusão. Porque como ele está problematizando, logo depois você já emplaca uma proposta de intervenção. Se você fizer o contrário, aí vai ficar o problema lá em cima, o aspecto positivo do tema embaixo, aí depois você vai colocar uma proposta para resolver o problema lá de cima. Tá vendo? Não fica tão fluido, não progride tanto o raciocínio. Então, eu preferiria começar com o positivo, contrastar com o negativo e propor algo para o D2 na hora de encerrar essa redação, tá? Vamos para o segundo agora? Diretor, vou pedir para você tirar essa tarja rapidamente, depois você põe de novo, só para a gente conseguir ler aqui o parágrafo completo. Vamos lá? No entanto, os aparelhos tecnológicos também estão atuando de forma nociva para a mente humana. A mesma tecnologia que trouxe consigo muita informação foi a responsável por afastar o homem dos relacionamentos interpessoais e por trazer à vida moderna ansiedade, tensão e muitas cobranças. As tecnologias fazem com que o homem esteja permanentemente atento a tudo o que acontece e não oferece um descanso sadio à mente. Assim, o jovem passou a pensar muito sobre o mundo, mas, contraditoriamente, não fez o mesmo quando o assunto é ele mesmo. Eu não gosto muito da repetição desse mesmo aqui. A gente poderia trocar, né? Ou até evitar essa palavra, mas eu acho que o aluno propõe uma reflexão bem interessante. O aluno diz, esse mesmo homem, tão conhecedor de tudo, né?
Esse homem que pode pesquisar sobre qualquer coisa, a hora que quiser. Eu quero saber sobre a cultura nórdica. Ele vai lá, cultura nórdica, e vai o Thor, o deus do trovão, piriri, bororô. A possibilidade que a gente tem de pesquisa agora é, de fato, absurda e quase ilimitada, né? Ele diz, olha, esse mesmo homem que conhece sobre a cultura nórdica é um homem que está se conhecendo cada vez menos. Um homem que não consegue reconhecer os seus próprios limites, que não entende a que riscos ele está submetido. Então a gente está tão preocupado com um cenário global e que a gente vai se despreocupando da nossa saúde mental, da nossa autoestima, confiança, liderança, amor e tantas outras coisas. Então eu acho que o aluno é muito feliz no contraste que ele propõe. É um tema que faz absoluto sentido, essa relação contrastiva, né, ou contrastante, melhor dizendo. Então acho que assim, fez sentido, gostei. Tem um conectivo aqui marcando essa relação adversativa. Um pitel, tá? Cadê? Baixa um pouquinho pra mim, Renan, pra gente ver o que mais que o pessoal perguntou. Professor, o que você acha de redação com 5 parágrafos? Olha, faz muito tempo que eu não vejo redação com 5 parágrafos, muito tempo mesmo, e eu considero que a diagramação da folha do Enem é tão apertada, tão pequena, que para você fazer com 5 parágrafos, você precisaria de uma letra, uma nanoletra, sabe nanoletra? Ela é microscópica, então eu realmente não acho que é a melhor decisão. Se você for fazer vestibular regional ali, né, um outro vestibular, que de repente te oferece uma folha um pouquinho mais confortável, não vejo grandes problemas. Mas para o Enem, quem já fez sabe que é um negocinho assim. Você fica, meu Deus, que desespero, vou ter que escrever 30 linhas disso, quando eu piscar, acabou. Então, é melhor manter com 4, que me parece ser uma estratégia um pouco mais segura, tá? O Lô, ou é Lu Cardoso, diz que não teve... cadê? Sobe um pouquinho para mim aqui, diretor, lá no chat. No chat do YouTube. Professor, não teve uma citação ou contexto histórico, porque não é o foco da aula? Geralmente colocam. Olha, não teve uma citação histórica ou qualquer coisa desse tipo, porque essa não é uma redação inteira. Quem nos garante que esse aluno não colocou isso numa introdução? E mesmo que ele não tenha colocado numa introdução, ele não era obrigado, certo? Ele pode simplesmente ter feito uma redação sem uma referência histórica. Ele pode ter feito uma redação que traz um filme, uma série, um conceito, um podcast, uma reportagem. Então o aluno está livre para colocar outra coisa que não seja o tal da argumentação histórica, a tal da argumentação histórica, tá? Baixa um pouquinho mais, diretor, lá aqui no registro de pergunta. Professor, eu tenho que apresentar repertório legitimado nos 2 argumentos? Não. O aluno precisa apresentar, no mínimo, um repertório. Agora, se ele quiser apresentar 2 repertórios, vai com Deus, fé nas crianças. Boa noite. No desenvolvimento 1, onde se encaixaria o repertório sociocultural? Gente, eu não faço a menor ideia, né? Porque assim, o aluno não fez o parágrafo pensando em repertório sociocultural. Ele simplesmente fez o parágrafo. Então, enfiar aqui um repertório significa dinamitar o parágrafo da criatura. Eu não posso simplesmente vir aqui e me enfiar um repertório ali, né, como um elemento, um parasita estranho a este corpo. Então, eu prefiro que o parágrafo fique neste formato e que o repertório venha a aparecer na introdução e não nos parágrafos que já estão prontos e fechadinhos. Ah, mas eu quero muito colocar um repertório aqui. Então, faça o seu próprio parágrafo, quer dizer, aproveite o tópico e construa da sua maneira, né? Não dá pra gente pegar um parágrafo já pronto e, pum, implodir com ele, com um repertório aqui. A gente tem vários documentários, por exemplo, que trazem os benefícios da tecnologia, assim como documentários que falam sobre malefícios dessa tecnologia, certo? O que mais, hein? Tem mais, diretor? Não.
Acabou-se? Eu ainda tenho 5 minutos. Vocês querem que eu faça uma dança xamânica? Vocês querem fofocar? Vocês querem ter mais aula? Eu já respondo logo, ter mais aula. O que a gente tem de pergunta? Responde, por favor. Como é que eu vou saber que pergunta, né? Quem tá perguntando sobre repertório, gente, tem que ter, já falamos sobre isso na mentoria, mas não precisa ter, né, um em cada parágrafo. É preciso que haja um repertório. David, mas eu quero fazer 50. Tudo bem, mas você acha que cabe? São só 30 linhas. Será que não vai ficar aí um open bar de repertório, uma salada cultural? Talvez optar por menos seja uma estratégia melhor. Eu, David, esse que vos fala, fiz 2 no ano passado. Um na introdução e um no D2, mas essa foi uma escolha minha, certo? Há alunos que preferem outras escolhas, têm outras escolhas e gostam de fazer de uma outra forma. David, gostei da aula, assisti a aula, mas eu não quero fazer argumentação por contraste. Então você não faz, porque ninguém está te obrigando, certo? Você tem a opção de, diante de um tema, olhar para ele e pensar, cara, aqui seria interessante. Eu conseguiria criar um argumento positivo, né? Imagina, nesse da tecnologia, tá uma uva para o aluno usar o potencial positivo, porque não é mentira que a tecnologia nos ajudou muito, né? Tecnologia, imagina como é que eu ia estar dando essa aula sem tecnologia, olhando para uma câmera, refletor, televisão, diretor tá aqui com aparelho de som, eu estou com um passador de slide na minha mão, porque esse slide não passa sozinho, né? Não é um fantasma que faz isso, quem faz sou eu. Então, N tecnologias estão hoje possibilitando essa aula acontecer, e com a Covid-19 isso ficou ainda mais claro. Então, acho que o aluno tem uma oportunidade aí ímpar para criar, de fato, um parágrafo mostrando isso. Mas se você achar que para você isso é demais, para você que, ai, David, tá pesado para mim, então mantém o primeiro com o segundo, tá? O que mais? Estão me perguntando o que é tese. É porque esse conteúdo do que é tese já foi de aulas anteriores. A tese é o posicionamento central do aluno numa redação, certo? É onde se concentra todo o centro, é o umbigo da redação, né? É onde você vai nutrir a sua redação com a sua opinião central. Tal qual um feto que também é nutrido via cordão umbilical em relação à sua mãe. Nossa, isso ficou de uma poesia, de uma elegância que eu não me caibo, entende? Eu não estou me suportando, tá? Bom, vou começar então o processo de despedida segunda-feira, 9h15, horário de Brasília, ou 21h15, se assim preferir. Conversaremos sobre redação, tá? Mais e mais e mais. Tenta, experimenta, vê se funciona para você. De repente não funciona, de repente funciona, e aí você tem que ver como é que a coisa vai funcionar aí nas tuas escritas, tá? Um beijo no seu coração. O que o pessoal tá rindo aqui, gente? Vocês mandam um monte de kkk, eu nunca sei. Ah, perguntaram um negócio legal. Fazer pergunta dentro de uma redação pode ser uma estratégia interessante? Pode ser uma estratégia interessante. Agora, depende da pergunta, né? Ah, David, aí fiz uma pergunta, marcar errado. É, gente, mas porque uma pergunta ruim vai ser marcada errado. Uma pergunta boa vai ser elogiada. E assim é uma boa metáfora para a vida, inclusive. Certo? Beijo no seu coração, beijo na sua família. Bom descanso. Segunda-feira, eu e você temos o nosso date intelectual de toda semana, tá? Se você não for, só você não vai. Tudo bem? Beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.